If you call me Chris Everett to my face one more time... I already did it twice. You call one more time, we better take a station break. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos entrevistas ao vivo mais notórias que, por uma razão ou outra, acabaram em confrontos físicos. I will get you for this! Burt Reynolds e Mark Summers. Em 1994, durante o seu polêmico divórcio com a atriz Loni Anderson, Burt Reynolds fez uma aparição no The Tonight Show com Jay Leno. Which was really great. Gee, I wish I'd seen that. Logo no início, Leno fez piadas sobre as lutas pessoais de Reynolds, o que imediatamente o deixou de mau humor. A situação tomou um rumo inesperado quando o apresentador de game show infantil, Mark Summers, se juntou ao programa. Ao interagir com Reynolds, Summers esfregou o seu próprio casamento na cara do ator. My wife tells me that often. She says, good morning. I'm still married, as a matter of fact. Yes, well, you... Ele logo percebeu que essa ideia era terrível. Reynolds respondeu derramando a sua caneca no colo de Summers. Mas quando o apresentador tentou retalhar, Reynolds rapidamente afastou a sua mão com um tapa. A tensão logo se transformou numa briga de tortas, deixando os dois caras cobertos de creme. Alexander Lebedev e Sergei Polonsky. Discussões sobre economia provocam frequentemente muita tensão, mas as coisas tomaram um rumo acalorado fora do comum nesse debate televisivo entre dois oligarcas russos. A number of Russian oligarchs had been invited to debate the economy on national TV. Em 2011, o magnata bilionário e antigo espião da KGB, Alexander Lebedev, apareceu num programa ao lado do antigo promotor imobiliário Sergei Polonsky para uma discussão sobre a crise econômica. As coisas esquentaram rapidamente no decorrer da entrevista, levando Lebedev a atacar Polonsky com uma série de golpes, mandando-o direto para o chão. But Lebedev's discussion with paratrooper turned property developer Sergei Polonsky gets heated before boiling over. O ex-espião afirmou que se sentiu ameaçado por Polonsky e decidiu neutralizar a ameaça percebida com os punhos. A briga televisionada resultou na acusação de Lebedev por vandalismo com motivação política, com uma possível sentença máxima de 5 anos. You looked very angry at the time, on the tape. Are you sorry about what happened there? I might have overreacted. I mean, normally I'm a very quiet person and I was not looking for any violation of public order. Shakir Al-Johari e Sami Kreis. Em julho de 2014, uma discussão entre dois analistas jordanos no canal de televisão por satélite Josat transformou-se em violência. Os participantes eram Shakir Al-Johari, um jornalista polêmico, e Sami Kreis, advogado e ativista. Os pontos principais do seu debate acalorado foram a guerra civil síria e a crise de Gaza. Enquanto Kreis expressava sua opinião durante a entrevista, Al-Johari, num acesso de raiva, atirou a sua garrafa de água nele. As coisas se intensificaram quando Al-Johari atravessou o estúdio, agarrou uma cadeira e atacou Kreis, apesar das tentativas do apresentador de intervir. Felizmente, um membro da equipe do estúdio interveio bem a tempo, conseguindo acalmar o jornalista enfurecido e evitando mais caos. Al Sharpton e Roy Innis. Na década de 1980, Al Sharpton e Roy Innis eram dois proeminentes ativistas dos direitos civis em Nova York. Who speaks for Black America? Roy Innis? Al Sharpton? Who speaks? You be the judge. Join us tonight. Apesar da causa comum, os dois homens tinham opiniões políticas opostas, com Sharpton alinhando-se como democrata e Innis sendo firmemente conservador. A discórdia deles ressurgiu em 1988 durante uma aparição infame no The Morton Downey Jr. Show. Sharpton começou criticando Innis por algumas das suas opiniões controversas. In this transitional stage, Mr. Innis went from a man who would challenge a Bob Abrams to a man who would curtail and kowtow and back down to a Bob Abrams. Quando Innis tentou responder, Sharpton interveio, levando a uma briga física onde o ativista conservador empurrou Sharpton para o chão. A briga que se seguiu no palco foi rapidamente contida pelo apresentador Downey Jr., que, pela primeira vez, se viu desempenhando o papel incomum de pacificador. Shakir Al-Johari e Mohamed Al-Jayouzi.
Como é que dizem? Quando dois jornalistas brigam, é o estúdio de produção que acaba sofrendo? Bom, esse foi o caso durante essa entrevista de maio de 2014 no programa de TV jordaniano Between Opposing Opinions. This is the moment two journalists taking part in a TV debate in Jordan became so angry with each other they wrecked the studio. Ninguém menos que o polêmico jornalista Shakir Al-Johari aparece, dessa vez contra o colega jornalista Mohamed Al-Jayouzi. Mais uma vez, o tema da discussão foi a crise síria. Al-Jayouzi teria desencadeado o conflito ao rotular Al-Johari de rebelde e acusando-o de apoiar a revolução síria. The pundits were taking part in a debate on the crisis in Syria when the discussion became a little bit heated. Isso fez com que os dois jornalistas se chocassem fisicamente, empurrando a mesa do estúdio um contra o outro até que a tampa se quebrasse. Eventualmente, eles foram separados pela equipe de produção, mas não antes de deixarem o estúdio em completa desordem. The tug of war escalated pretty quickly. Nobody seems to score a decisive victory. Vepkia Gurguneshvili e Polad Kalikov. Debates acalorados entre oponentes políticos não são incomuns, mas não é sempre que vemos essas divergências se transformarem em lutas de boxe completas. Na preparação para as eleições de 2016 na Geórgia, os candidatos parlamentares Vepkia Gurguneshvili, do Movimento Democrático, e Polad Kalikov, do Bloco Político Industrial, se envolveram num debate na rede de televisão Vemo Kartli. A conversa se tornou intensa, chegando ao extremo quando Gurguneshvili se referiu a Kalikov como escória. Os dois homens jogaram as canetas um no outro antes de decidirem resolver as coisas com os punhos. Não demorou muito para a equipe de produção intervir, separando os dois oponentes e levando o debate televisivo a uma conclusão abrupta. Jim Rome e Jim Everett. O programa de TV Talk 2 de Los Angeles, apresentado pela personalidade esportiva Jim Rome, foi exibido por 5 anos na ESPN2 americana. Em 1994, o programa alcançou notoriedade devido a uma entrevista polêmica entre Rome e o ex-quarterback da NFL, Jim Everett. Good to be here, Jim. Thank you. Check that. Chris Everett. Good to have you on the show. You know what? You've been calling me that for about the last 5 years. About 2 years, actually, Chris. Antes do encontro, Rome chamou repetidamente Everett de Chris Everett, uma homenagem ao lendário tenista, o que irritou a estrela da NFL. Quando a entrevista começou, Rome continuou a usar o apelido, o que levou Everett a alertá-lo para não repetir mais. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Sem surpresa, Rome fez isso de novo. Isso levou Everett a virar a mesa e empurrar o apresentador para o chão. Desde então, Rome reconheceu a sua culpa no incidente, buscando reconciliar-se com Everett. Mas o ex-jogador de futebol tem recusado seus pedidos repetidamente. Anyway, it's too bad you had to see that. We feel that was a pretty unfortunate incident. That was New Orleans Saints quarterback Jim Everett. Andy Kaufman e Jerry Lawler. Andy Kaufman foi um artista pouco convencional que atraiu atenção significativa por seu estilo de comédia alternativa. Ainda mais estranho, Kaufman se envolveu em uma forma bizarra de luta livre e acabou enfrentando o lutador profissional Jerry Lawler, que aparentemente o deixou com uma lesão no pescoço. Do you still need that neck brace on there? Yes. Yeah. I do. Are you in a lot of pain? Well, I'm not in nearly as much pain as I was, and it's healing. But... Meses depois, eles tentaram resolver a sua rivalidade no Late Show com David Letterman. Kaufman, ainda usando um colar cervical, ameaçou processar Lawler por seus ferimentos, fazendo com que o lutador profissional lhe desse um tapa com tanta força que ele caiu da cadeira. What kind of a guy are you? I'll just be over here. We're going to pause here for station identification and get the hoses out here. Kaufman aparentemente perdeu a compostura depois, gritando palavrões e jogando uma xícara de café em Lawler. Apesar da representação realista, mais tarde foi revelado que a briga foi encenada e que ambos eram, na verdade, bons amigos. A briga de Geraldo. Em 3 de novembro de 1988, o talk show matinal de Geraldo Rivera tornou-se cenário de um acirrado confronto. Our guests that you'll meet today are truly hate-filled. They are self-described racists. O painel contou com a participação de supremacistas brancos, ativistas negros dos direitos civis e defensores judeus. Durante a discussão, um convidado dirigiu um rótulo racial a Roy Innis, presidente do Congresso de Igualdade Racial. Now, let me tell you. Hey,
Em resposta, Innes se aproximou e agarrou-o com força pelo pescoço. Enquanto os dois homens lutavam, vários membros da plateia invadiram o palco e se juntaram à briga, jogando cadeiras e batendo uns nos outros. Em meio à briga, uma cadeira atingiu Rivera no rosto, deixando com o nariz quebrado e sangrando. Surpreendentemente, Rivera recusou atendimento médico imediato, optando por continuar com o show. We're back. The skinheads have been, the racist skinheads have been cleared out of the building. Antes de continuarmos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Muhammad Ali e Joe Frazier. Muhammad Ali e Joe Frazier foram dois dos maiores boxeadores pesos pesados da história. Os dois homens se enfrentaram em 3 partidas altamente divulgadas entre 1971 e 75. Mas parece que a rivalidade se estendeu muito além do ringue. You look good, Joe. You don't explain why you dress like you are. Well, that's good. You know, I'm a dresser. You look good, Joe. Pouco antes da segunda luta, Ali e Frazier concederam uma entrevista ao veterano jornalista da ABC Sports, Howard Cosell, para revisar a sua primeira luta. Em algum momento, Ali se referiu a Frazier como ignorante, o que deixou o boxeador visivelmente furioso e o fez se levantar. Why you think I'm racist? Man, you know, sit down. Sit down, man. Sit down, Joe. Why you think I'm racist? Sit down, Joe. Ali logo se levantou da cadeira e os dois acabaram lutando no chão do estúdio. Durante tudo isso, Cosell permaneceu sentado, narrando a briga para o público como uma verdadeira luta de boxe. Well, we're having a scene, as you can see, and it's hard to tell whether it's clowning or for real between the two fighters. E aí, qual foi a entrevista mais violenta? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Well, you had to jump me. Both of you had to jump me. Jump again! Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.